Brasil, párea internacional, e com orgulho disso, é de chorar, não é? Já a China, comunista, fecha o mais capitalista dos acordos, maior bloco comercial da história. E a gente nessa? Coluna Garrone de volta, tudo bem, gente? Segue aqui o processo no estúdio na reforma que não acaba, vai demorar. Por exemplo, vai ter um sofá aqui que era para ser pronta a entrega, ou seja, a entrega deveria ser feita prontamente. Aí ligaram, marcaram para daqui a 2 meses. Isso porque o sofá tinha sido comprado há 10 dias. Como ninguém cumpre prazo, eu resolvi não brigar. Mas aqui não é programa de decoração. Algumas pessoas comentaram no vídeo passado, por exemplo, disseram que o que importa é o conteúdo. E dá sempre um trabalho para montar isso aqui, porque eu tenho que desmontar depois. E no fim do vídeo eu vou contar que tem um trabalho ainda maior do que eu esperava. Eu vou contar para vocês. Mas vamos com conteúdo primeiro, que isso é o que importa. Gente, eu já falei aqui várias vezes dessa onda de demonização da China aqui no Brasil. De uma hora para outra, gente que começou a denunciar veementemente a ditadura e suas violações dos direitos humanos. Uma novidade que não é novidade desde 1949, mas que no Brasil parece que surgiu como o quarto segredo de Fátima. Essa onda de atacar o regime comunista. É um regime com partido comunista, partido único, onde não tem dissidência política, e eu acrescento, é um estado policial de hipervigilância que cada vez mais usa tecnologia de ponta para aumentar o poder sobre a população. Poder que é concentrado ali na mão de poucos, uma meia dúzia de 7. Ok, novidade zero nisso. Esses ataques acabam servindo para uma pauta interna aqui, porque essas pessoas geralmente não estão lá muito preocupadas com violação de direitos humanos aqui no Brasil e ficam atacando violação de direitos humanos lá na China, que é muito pior, mas não tem essa preocupação quando a gente fala de Brasil. Mas vamos lá, você sabe, né? A China virou alvo preferencial dos Estados Unidos na administração do Donald Trump, que tem muito gogó, mas tem um objetivo ali até legítimo, né? Que é reajustar as práticas comerciais entre os dois países que o Trump julgava injustas. Eu não vou entrar no mérito se os Estados Unidos estão a caminho de reequilibrar essa relação a seu favor, não vou entrar nisso. O Brasil entrou nessa briga com a China na esteira do trumpismo. Além disso, nessa vassalagem, nesse alinhamento automático do governo brasileiro aos americanos, que não foi visto nem durante o regime militar, o governo brasileiro acabou embarcando na pauta antiglobalista, contra as organizações internacionais, anticomunista, em defesa do capitalismo. Claro que é um capitalismo meio vintage, que acha que nação poderosa e relevante vai ser aquela que se baseia no extrativismo, na produção agrícola, uma população armada e em nome de Deus. Esse é o modelo. Bem, enquanto a gente perde tempo com pautas que são meio anacrônicas, o que a China fez? Como regime comunista totalitário, abriu guerra contra as mazelas do capitalismo? Não. Numa sociedade sem debate público e sem opinião pública na real, a China é pragmática. Tem aquele projeto trilionário já bem avançado de refazer a Rota da Seda por mar e por terra, adaptada à realidade do século XXI, um projeto que envolve uns 70 países. A China também avança sobre o continente africano, tocando ali uns projetos de infraestrutura. Tem um lado ruim dessa história, que é que os países estão ali se endividando loucamente e as elites que governam esses países estão enriquecendo. Mas isso acontece, a chiadeira e discursos anti-China em nada impedem esse avanço do plano chinês de expansão da sua influência pelo mundo. E enquanto tem essa chiadeira, a China, de novo, por não ter uma opinião pública, a China age de forma pragmática. Acaba de fechar a Parceria Econômica Regional Abrangente, em inglês Regional Comprehensive Economic Partnership, que se trata do maior acordo de livre comércio da história mundial. Sabe aquele filme da Sandra Bullock, um dos primeiros filmes dela, Enquanto Você Dormia? Você viu? Esse filme é uma comédia romântica, assim. Ela é uma jovem solitária e tem um crush por um homem que ela não conhece direito e ele cai no trilho. E ela vai lá e salva ele. E ele fica em coma. Enquanto ele está no sono profundo, a família dele supõe que ela seja a namorada dele e põe ela para dentro da família. Isso tudo o cara lá em coma, dormindo. Quando ele acorda, ele tem uma namorada que ele não conhece e uma família completamente apaixonada por essa mulher que ele nunca viu antes. Parece um pouco isso que a gente está vivendo, né? A gente estava distraído
Nos Estados Unidos, a guerra comercial correndo solto. No Brasil, o discurso anti-China do atual governo. E a China vai lá, a gente acorda e a China formou esse mega bloco comercial. Maior, por exemplo, que o acordo Canadá, México e Estados Unidos, fechado pelo Trump, tão louvado por ele. E maior também que a União Europeia. A China se aproveitou do isolacionismo do Trump para arregimentar esses países. O acordo vinha sendo costurado desde 2012, mas o Trump foi lá e deu o empurrãozinho que faltava. O Trump vinha minando ali acordos comerciais que já existiam, foi impondo tarifas aos países e tal, e ainda pulou fora da parceria transpacífica com a ideia de America First, de que esse acordo podia prejudicar a independência dos Estados Unidos. Uma parceria que tinha o apoio do antecessor dele, o Barack Obama. Bem, a China, pragmática como é, recosturou esse acordo e hoje lidera esse novo bloco comercial. Tem lá mais ou menos 30% da população mundial e um pouco menos de 30% do PIB do mundo. Então vamos aos integrantes. China, Japão, Coreia do Sul, Brunei, aquele sultanato pequenininho, Camboja, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Filipinas, Singapura, Tailândia, Vietnã e Austrália e Nova Zelândia. É importante a gente destacar essa diversidade. Você tem países comunistas, China, Vietnã, países de maioria budista, como a Tailândia, Laos, Mianmar, de maioria islâmica, Malásia, Indonésia, maioria cristã, Filipinas. Tem países plenamente democráticos, como Japão e Coreia do Sul, ditaduras, como Mianmar, a própria China. Tem países desenvolvidos, como Singapura, menos desenvolvidos, como Camboja. Você tem rivais históricos, China e Japão. E a gente tem que destacar a Austrália e a Nova Zelândia, países ocidentais, apesar de estarem geograficamente no Extremo Oriente, são países ocidentais, de maioria cristã e democráticos. Na Austrália, um governo de direita. Na Nova Zelândia, um governo de esquerda. Vamos lembrar também que a Coreia do Norte está fora, que é aquele regime lunático, stalinista, quase religioso em torno ali da família Kim, com um discurso anti-americano, anti-imperialista e tal. O acordo está aberto para outros países da Ásia Central, do Sul da Ásia e da Oceania que queiram participar. Fica claro que está longe de ser uma união ideológica. O que fala mais alto na hora de assinar o acordo é o interesse comercial das partes. Você tem, por exemplo, ali um incentivo para que os países comercializem entre si dentro do bloco. Um produto feito num país com peças de outro país podem ser exportados para um terceiro país do bloco sem pagar tarifa. Se, por exemplo, um país do bloco importar peças de um país de fora do bloco para poder exportar para um país de dentro do bloco, provavelmente vai pagar imposto de importação. Ou seja, é um desincentivo a comercializar fora do bloco. Esse blocão aí promete reduzir tarifas num prazo de 20 anos, acabar com antigos acordos bilaterais e ainda alinhar ali os procedimentos de aduaneiro, de despacho de mercadoria. Esse novo bloco vai ditar as regras na região. O Joe Biden, que vai assumir tentando reverter a política isolacionista do Trump, já declarou que quer criar esse conjunto de regras para o comércio internacional. Só que agora já tem esse blocão aí, Ásia-Oceania, que largou antes. E o Biden tem um problemão interno que é o desemprego. Ele já disse que a prioridade é criar emprego nos Estados Unidos e tem até uma ideia de, inclusive, punir empresas americanas que transfiram vagas para o exterior. E na campanha ele usou o slogan Buy American, ou seja, compre americano, produtos americanos, claro. O Biden não vai poder fugir muito da cartilha do Trump e não vai virar o globalista que tanto acusam ele de ser. Por esse motivo, interno, tem que criar empregos. E pelo motivo externo, o mundo já tocou um grande acordo que excluiu os Estados Unidos. Bem, qual a lição dessa história? Ao ficar de fora dessa negociação, desse acordo comercial que estava já alinhavado, os Estados Unidos perderam a liderança na região para China. E agora vai ter que correr atrás do prejuízo. Porque simplesmente não dá para se isolar, já que a economia americana depende da importação principalmente de países ali do Sudeste Asiático e, claro, da China comunista. Isso não quer dizer que eles vão deixar de negociar com os americanos, longe disso. Só que os americanos deixam de ter vantagem nessas negociações.
E para o Brasil? Olha, com esse alinhamento submisso aos Estados Unidos, ou melhor, ao Trump especificamente, o governo brasileiro perdeu a sua bússola. O Biden vai mudar a orientação do governo americano. E até agora, o governo brasileiro promete seguir, pelo menos dá a entender, que vai seguir as diretrizes e o discurso da liderança do Trump, que vai deixar de ser presidente. O Bolsonaro já veio com aquela história ridícula de trocar saliva por pólvora, que eu falei na coluna da semana passada, dá uma olhada, aliás, foi boa audiência, obrigado. Na imprensa internacional, já se fala da intenção de Biden de tornar o Brasil o primeiro país criminoso do clima, o Climate Outlaw. Isso existe? Não existe. É uma invenção. Mas também foi uma invenção o termo eixo do mal, usado pelo republicano George W. Bush. Não existia qualquer tratado internacional que usasse esse termo, mas foi o rótulo que ele deu aos países, não alinhados aos Estados Unidos, que patrocinavam ou apoiavam o terrorismo. Não existia uma lei anti-apartheid nos Estados Unidos até ser criada em 1986 para punir o regime racista na África do Sul. As sanções foram levantadas pouco depois da eleição do Nelson Mandela, eleito democraticamente. Então não existe precedente até existir. O que Bolsonaro fez? Dobrou a aposta em relação às críticas sobre a Amazônia. Disse que vai soltar a lista com nomes de compradores de madeira brasileira ilegal, uma briga comprada principalmente com os países europeus. O que confirma que o Brasil desmata, ao contrário do que ele vinha dizendo, desmata ilegalmente. Então ele diz que tem uma lista de compradores e não divulgantes por quê? Não falou nada dos desmatadores e dos vendedores também. Se tem quem compra, tem quem venda. E tem uma confusão. Não são os países que importam, são empresas dos países, não são governos. Mas ok. Bem, ele poderia ter usado essa suposta lista, e eu falo suposta porque até o momento ele não divulgou, até onde eu gravei aqui. Assim como não divulgou as provas das supostas fraudes na eleição de 2018, que, segundo Bolsonaro, deram vitória a ele no primeiro turno. Cadê a prova? Até agora, nada. A Folha de São Paulo está falando na Operação Arquimedes da Polícia Federal que apreendeu madeira extraída ilegalmente. E o destino seria Alemanha, Bélgica, Dinamarca, França, Itália, Holanda, Portugal e Reino Unido. Essa suposta lista poderia ser usada como um chamado ao diálogo. Mostrar, chega aqui, ó, Macron, você comprou aqui, seu país comprou tantas toneladas de madeira por ano. Você vai me ajudar a punir? Impedir que isso continue? Você cuida do lado da demanda, eu cuido do lado da oferta. Ou então falar para o Bloco Europeu diretamente, tentar um acordo ali. Que tal uma cooperação, por exemplo, entre a Polícia Federal e as autoridades policiais europeias para tentar impedir? Mas a gente sabe que a preocupação dele não é com o desmatamento. Ele jamais condenou o desmatamento. As normas estão sendo relaxadas. Você lembra a boiada do Salles para passar durante a pandemia? Desmatamento para ele, eu suspeito que seja sinônimo de desenvolvimento. Se asfaltassem a Amazônia para ele, ou dividisse assim, pasto, plantação, garimpo, ele acha ótimo. Ele mesmo já disse que fez bico de garimpo. A preocupação não é com a Amazônia, mas com essa birra. Birra com a Europa, birra com a China, birra com Biden, birra com a Argentina também, que são justamente ali os principais parceiros comerciais do Brasil. Em troca de quê? Do bem-estar da nossa economia? Fica claro que não. Em nome de quem? Dos brasileiros? O nosso chanceler Ernesto Araújo já disse que se falar em liberdade nos faz um pária internacional, que sejamos um pária. Liberdade de quê? Liberdade de se isolar das principais decisões do mundo? Em nome de quem ele defende que o Brasil seja um pária? Eu fui ler o programa do governo da atual administração federal brasileira, aquele chamado Projeto Fênix, nome meio cafona. Aquele que tem na capa o único versículo da Bíblia que a família Bolsonaro conhece, que é o João 8,32, você deve ter ouvido milhões de vezes. E conhecereis a verdade vos libertará. É esse projeto. E aquele que também tinha um mapinha do Brasil cercado por estrelinhas do PT e foice martelo do comunismo. Nesse programa, você tem a parte ali voltada para as relações com o resto do mundo, e não tem essa de promete ser um par internacional em nome da nossa liberdade. Essa ideia não está lá. Ele fala, por exemplo, em fomentar o comércio com países que possam agregar valor econômico e tecnológico ao Brasil. E fala ainda na ênfase das relações e acordos bilaterais. Agora, cadê? O único acordo que o governo encheu a boca para falar foi o acordo Mercosul-União Europeia. Um acordo que vinha sendo construído, vale lembrar, há anos por outros governos. E, pasmem, não é um acordo bilateral.
E mesmo assim, eu já li esse acordo, o projeto de acordo, porque ele não é acordo, porque não foi aprovado, é só um projeto. Lá cita várias vezes o Acordo do Clima de Paris e cita nominalmente a necessidade de não desmatar, de preservar as florestas e tal. Ou seja, em que ponto estamos? O Trump quis se isolar, fomos na esteira dele, ele vai sair, o Biden vai entrar, vai tentar correr para alinhar novas parcerias. A China aproveitou, saiu na frente e, na prática, já está liderando uma iniciativa comercial multilateral, a maior da história. E o Brasil está onde? Relutando em reconhecer o novo governo americano, atacando parceiros comerciais que já tem, se esquivando de estreitar relações com quase todo mundo e, pior, se orgulhando de ser um pária internacional. Aí eu fui para a definição que tem no dicionário de Cambridge. Está aqui. Opa! Cambridge é a renomada Universidade Britânica. E diz lá, um pária é uma pessoa que não é aceita por um grupo social porque não gostam dela, não a respeitam ou não confiam nela. Isso é um pária. E no Brasil de hoje, isso virou motivo de orgulho. É isso, gente. Gostaram da coluna de hoje, em que eu falei desse acordão? Acordão não, que parece que tem uma coisa pejorativa. Esse grande acordo inédito, gigantesco, que a China promoveu lá no Extremo Oriente, que incluiu Nova Zelândia e Austrália. Gostaram dessa ideia? E eu tenho que contar pra vocês que deu um problema na hora que eu tava gravando. Não gravou o áudio. Eu tive que gravar tudo de novo. Então, isso aqui é tudo de novo. É tudo de novo. Aí eu vou ler mensagens. Vou ler mensagens pra dar uma relaxada, que vocês mandaram mensagens. Tá no celular. Deixa eu pegar no celular. Cristiele Pereira, adorei seu cenário vida real. É isso, Cristiele, o cenário tá evoluindo. Na semana passada eu tava com mais cara de obra, agora dei uma arrumadinha. Vai melhorar, vai melhorar. O áudio eu percebi que tava com um pouco de eco. Vai melhorar, botei uns tapetes aqui no chão, tá? Vai melhorar, mas vai ser uma coisa profissional em breve, não sabemos quando, porque demora. Denison Carneiro, e a respeito do cenário de improviso e estética do vídeo, adoro os close-ups para dar ênfase nas palavras importantes do conteúdo. Parabéns. Você gosta de close? Legal. E é o Rocco. Eu não acredito que a Coluna do Garrone tem um canal. Shut up and take my time. Obrigado. Take my time quer dizer que o Uriel vai dar uma maratonada no canal da Coluna do Garrone. Fico muito feliz, Uriel. E as pessoas estão descobrindo aos poucos, né? Porque o YouTube vai notificando, talvez pela sua área de interesse, vai sugerindo. Então é muito importante você dar o like, compartilhar e seguir o canal, né, para acompanhar as novidades e espalhar a palavra. Tem que espalhar a palavra, porque aqui, eu sempre falo, é 0800, não é impulsionado, é só no amor, eu não ganho um puto para estar aqui, mas eu gosto de bater esse papo com vocês, gosto de trocar informações com vocês e por isso, porque eu curto e se você curte também, por que não compartilhar com os coleguinhas, com os amiguinhos, os vídeos do tal de Nelson Garrone, eu sugiro. Yasmin Marcos, adorei a edição. Yasmin, fui eu que editei, né? Aqui o canal do Garrone, a coluna do Garrone é o One Man Show, né? Porque eu faço luz, áudio, que deu errado, tive que gravar de novo, tá aqui a câmera, eu penso que eu vou falar, o que mais? Dou uma arrumada no cenário, edição, finalização, tudo mais. Então, tudo que tá aqui é por minha conta e risco, enquanto quando você elogia a edição, que é uma parte que as pessoas nem pensam, né? Acham que as coisas se editam sozinhas, eu fico especialmente lisonjeado. Júlio César, ele diz, em relação à coluna da semana passada, que eu falei da pólvora e da saliva do Bolsonaro, ele diz, delírio megalomaníaco, Saddam Hussein também disse algo semelhante assim e deu no que deu. Júlio César, essa é uma referência legal, ele tá falando da invasão do Iraque, quando caiu o Saddam Hussein. Tá gravando ainda? Tá. E eu me lembro, vou acrescentar uma passagem que eu acho muito interessante, que eu comecei trabalhando no jornalismo, com o jornalismo internacional, e uma das primeiras coberturas foi a guerra no Iraque, né? E tinha uma passagem muito interessante que tinha um ministro da informação, na época de Saddam Hussein, que fazia uns pronunciamentos e tal, e ele ficava num bunker, todo produzido, um lugar bonitinho, um cenário, tudo bonitinho. E ele falava, não, tá tudo tranquilo, e atacava os Estados Unidos e tal. Até que um belo dia, começa a se ouvir bombas, explosões durante as transmissões dele, mostrando que os Estados Unidos estavam assim avançando e deu no que deu, Saddam Hussein caiu, né? Por onde anda Saddam Hussein? Beijo, Saddam Hussein. Rodrigo Oliveira, a esquerda brasileira, como sempre, gosta de andar de quatro para o mundo. Eu intuo que o Rodrigo Oliveira esteja dizendo que seria uma posição de esquerda não entrar em guerra com os Estados Unidos ou não ameaçar os Estados Unidos com guerra.
Isso seria uma posição de esquerda, segundo ele. E a posição de direita seria a ideia de você realmente declarar guerra aos Estados Unidos. Dizer que você vai entrar em guerra com a maior potência militar e nuclear da história da humanidade. Ele acha isso prudente e acha que não entrar em guerra é ficar de 4 para o mundo. Então tá, então se é ficar de 4, eu vou ficar de 4 o resto da vida. O resto da vida, porque declarar guerra contra uma potência nuclear eu não acho muito legal não. Edna Gomes, sua mãe é maravilhosa e as dicas dela não ficam atrás. Obrigado, Edna, eu agradeço o nome da minha mãe. Minha mãe vai mandar um vídeo, e eu falo vai mandar, porque no momento que eu tô gravando ela não mandou ainda. O vídeo com dicas de série que eu sei que vocês estão gostando. Ela não mandou ainda, então eu vou botar na edição. Então eu não vou falar o que ela vai falar, porque eu não sei. Eu vou descobrir na hora que eu for editar, tá bom? Então olha aí o vídeo da minha mãe. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui num dia de chuva. Vou falar com vocês sobre um tema atual, que é o contágio, né? O tema atual é o coronavírus. E sobre os filmes sobre o coronavírus, que são sempre uma luta da ciência com o pânico, né? O pânico da população, o medo das pessoas de se contaminarem, de morrerem. E existem alguns filmes que falam sobre isso, tipo Epidemia, Contágios, com artistas famosos como Dustin Hoffman, Matt Damon, René Russo, o Freeman. A gente observando, existe sempre uma estratégia de governo que envolve isso tudo. É muito mais do que a ciência. E tem um filme que é mais novo, que se chama Sentidos do Amor, que as pessoas vão perdendo os seus sentidos, paladar, olfato e tal, e vão aprendendo a conviver com essas dificuldades. Então é isso. Vamos aproveitar para assistir, para entender um pouco mais o que se passa na cabeça das pessoas. Um beijo para vocês. Gostaram do vídeo da minha mãe, que neste momento que eu estou gravando não sei o que é. Espero que vocês tenham gostado. Sempre legal, sempre descontraído, e ela põe uns cenários diferentes, vocês veem, né? Ela se arruma para aparecer aqui na coluna do belo filho dela. Espero que vocês tenham gostado. E a seguir tem a coluninha do Francisco, mas antes tem que fazer aquele convite que eu sempre faço. Assistam o 4 Quartos, além da coluna do Garrone, assistam o 4 Quartos, que é aquele programa que eu faço com os meus amigos. São 6 amigos no total, incluindo eu, 6 pessoas, no programa 4 Quartos, cada um no seu quarto, falando dos assuntos que lhe interessam. Pessoas de várias áreas do conhecimento. Então eles trazem para a pauta assuntos que eu não abordaria, não pensaria, eles trazem para a discussão e fazem a gente refletir. A novidade é que agora o 4 Quartos é ao vivo, toda quinta-feira, 8h30 da noite, arrogantemente na hora do Jornal Nacional. Assistam o 4 Quartos e não o Jornal Nacional, porque o 4 Quartos é interativo. Você pode mandar mensagens, sugestões, perguntas, críticas, pode até esculachar, a gente não liga, a gente tem uma autoestima bastante alta, pode insultar a gente à vontade. Então assista também a minha coluna lá no canal do professor Leandro Carnal, o canal Prazer, Carnal. A minha coluna é Prazer, Garrone, é de 15 em 15 dias, teve uma que saiu ontem, eu recomendo que vocês assistam. Mais algum recadinho? Não, é isso. Então a gente fica por aqui. A seguir, coluninha do Francisco. O que será que o Francisco vem aprontando na coluninha dele esta semana? Não vou dar spoiler. Assista na coluninha do Francisco. Eu fico por aqui. E na semana que vem, provavelmente, o cenário vai estar melhorando. Porque vão chegar as coisas. Eu tô esperando chegar o ar-condicionado, porque tá sem ar-condicionado, tá complicado. E eu tenho que usar esse meu uniforme aqui. Então, independente da temperatura, eu tenho que usar meu uniforme, porque eu não preciso me preocupar com roupa, vocês sabem, né? Eu não quero me preocupar com roupa. Eu já me preocupo com um monte de coisa aqui. Se preocupar com roupa é mais uma coisa para me preocupar. Então, o próximo passo, tomara que seja um ar-condicionado. Mas o cenário vai mudando e vocês vão acompanhando essa progressão aqui da obra, que vai ter um futuro estúdio do Garrone, da coluna do Garrone. Quem sabe eu possa receber entrevistados aqui ao vivo. Eu já recebi assim via Skype, à distância, né? Quem sabe ao vivo aqui. Pode ser. A seguir, coluninha do Francisco. Tchau. Até a próxima. Então, Francisco, como um cachorro idoso que tem problema de articulação e tudo mais, precisa do tratamento. E ele nem se mexe. Segura.
da agulha. Eita. Tudo bem, Francisco? Tudo bem. E ele fica calminho, né, Francisco? A própria agulha acalma? Acalma, essa que eu coloquei da frente é pra acalmar. Ah. Agora tem uma musiquinha pra relaxar.